Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para retirar mais uma vez a vilania de um grupo de nutrientes. Da última vez tiramos dos carboidratos. Mostramos a vocês que eles não servem exclusivamente para adoçar os nossos alimentos ou para nos dar energia, ou então para quando comemos demais nos engordarem. Eles servem para outras coisas também, como exoesqueleto de artrópodes, parede celular das plantas, também a marcação, a identidade molecular de células e por aí vai. Hoje nós faremos isso com os lipídios, que sim, tem seu papel ruim, né? Podem nos causar mal, mas também fazem muitas coisas boas pela gente e a gente precisa ressaltar aquilo que é bom, afinal de contas, certo? Bem, mas antes da gente começar, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer e pega papel e caneta. Afinal de contas, é hora do estudo. Quando nós falamos de carboidratos, nós os classificamos como polidroxicetonas ou polidroxialdeídos. No caso dos lipídios, nós não teremos essa classificação em funções orgânicas. A grande maioria deles, sim, vem da soma de ácidos graxos, que são um tipo de ácido carboxílico, com álcool, principalmente o glicerol. Nesse caso, você já tem aí em mente que nós estamos falando de um éster, né? Vou até colocar o card aqui de funções orgânicas para que você possa recobrar, né, retomar esse conceito. Mas nós temos aí também lipídios que fogem da função orgânica de éster, possuem uma outra organização molecular. O fato é que todo lipídio ele é hidrofóbico, ou seja, não é solúvel em água. Você pode até encontrar uma solubilidade em compostos orgânicos como álcool, como benzina, mas em água nós não temos essa solubilidade. Isso se dá muito porque as moléculas dos lipídios são apolares, elas não possuem um polo positivo e um polo negativo, como acontece com a molécula de água. Outra coisa importante também a se falar sobre os lipídios é que eles possuem um rendimento energético maior que o dos carboidratos, gerando cerca de 9 quilocalorias por grama de lipídio metabolizado, diferente dos carboidratos que geram 4 quilocalorias. Aí você se pergunta, por que não utilizar então os lipídios como principal fonte energética, já que eles têm um rendimento maior? Os motivos são vários, mas dois eu cito como principais. O primeiro, justamente por eles não serem solúveis em água e esse metabolismo acontecer no citoplasma da célula, que é a parte líquida da célula, e obviamente ele é líquido porque possui uma grande quantidade de água. O segundo é que o metabolismo dos lipídios ele não é tão simples quanto o metabolismo dos carboidratos e ele pode gerar aí alguns produtos que são tóxicos para a gente. Por esse motivo, é melhor optar por algo que não dá esse resíduo, né? Que não gera esses metabólitos residuais que podem criar uma certa toxicidade. Tá? Esses são os lipídios. Já que falamos um pouco deles, conhecemos um pouco da estrutura deles, de como eles funcionam, de como eles rendem, é hora de falar então de que tipos de lipídios nós utilizamos, nós temos disponíveis não só para nossa alimentação, mas também fazendo parte do nosso organismo. Os principais lipídios presentes na nossa alimentação são os glicerídeos, formados por ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo que forma os glicerídeos, ele pode ser insaturado, possuir exclusivamente ligações simples nele, ou pode ser saturado, possuir ligações duplas ou triplas. Por que isso é importante? Porque quando os ácidos graxos são insaturados, nós teremos os óleos, que são líquidos. Quando os ácidos graxos são saturados, nós teremos as gorduras, que são sólidas. O principal glicerídeo, né, o mais famoso glicerídeo que nós temos, é o
triglicerídeo ou triglicéride, que é muitas vezes medido naquele exame de sangue que muitos já devem ter feito, tá? O triglicérides, ele é uma fonte de energia para gente, uma reserva energética. É ele que se acumula no tecido adiposo, que nos faz engordar. Inclusive, eu estou com bastante triglicérides reservadinho aqui. E na ausência de carboidratos, de glicose principalmente, ele será utilizado para o nosso metabolismo energético, será utilizado como nossa fonte de energia. Ele também é extremamente importante no tecido adiposo que fica embaixo da pele, que faz parte da nossa epiderme. Por que isso? Não por uma questão de reserva energética, é porque ele é quebrado quando a temperatura do corpo tende a baixar, tende a diminuir. E aí ele libera uma energia e essa energia dá a manutenção da temperatura corporal. E aí a gente entra, obviamente, na questão da hibernação do urso, que é um exemplo excelente do uso do triglicérides. Né? O urso, quando está na primavera, né, quando acaba o inverno, na primavera e no verão, ele se alimenta de alimentos muito gordurosos para poder fazer uma reserva energética grande. Essa reserva energética, ela não vai só servir no inverno para dar toda a manutenção de energia que ele precisa, como também vai ser utilizada para manutenção da temperatura corporal dele, já que a temperatura ambiente tende a cair muito e o corpo tende então a perder calor para o ambiente. Esses são os triglicérides e aqui o melhor exemplo de uma molécula dessas. Como a gente pode ver, é formada por um glicerol, que é aqui na parte de cima, né, esse álcool que está na parte de cima, e aí os ácidos graxos, que aqui no caso nós temos como exemplo o ácido palmítico. Tudo bem? Bem, outro tipo de lipídio que nós temos são os cerídeos, as ceras, que são muito utilizadas como proteção. Que tipo de proteção? A primeira delas, que a gente vai encontrar muito em plantas, principalmente recobrindo folhas, é uma proteção contra perda hídrica para o ambiente. Em lugares muito secos, em ambientes muito secos, no qual a transpiração das plantas faz com que as plantas percam muita água para o ambiente, as ceras que recobrem as folhas impedem que essa água vá para o ambiente e essa planta tenha aí uma desidratação, uma perda hídrica significativa que pode levar em risco a sua própria vida e o risco da garantia de funções simples como a fotossíntese, tá? Também temos outros tipos de proteção das ceras que são proteção para animais. E aí eu falo do quê? Da nossa cera de ouvido, que simplesmente recobre esta cavidade, né, a cavidade do nosso ouvido, e acaba barrando determinados agentes que, por um acaso, tendem a entrar e poderiam causar aí algum quadro de doença, algum quadro infeccioso ou até mesmo uma pequena lesão. Nesse caso, as ceras são fundamentais para a nossa proteção. Outro tipo de lipídio que nós temos são os fosfolipídios. Eles possuem esse nome, obviamente, porque possuem fósforo na sua composição, mais precisamente o ácido fosfórico. Os fosfolipídios são aqueles lipídios que são encontrados nas membranas plasmáticas, formando o mosaico fluido. Tá? Eles possuem lá uma cabeça hidrofílica, ou seja, uma cabeça que não tem problema, que pode ter contato com a água, e uma parte inferior que é hidrofóbica. Por que isso é importante? Porque quando a gente forma a bicamada e mantém tanto em cima quanto embaixo as cabeças hidrofílicas, a gente consegue obter perfeitamente a separação do meio interno e do meio externo da célula, seja ela uma célula bacteriana, uma célula fúngica ou uma célula animal. Tá? Os fosfolipídios, eles estão presentes em todas as membranas plasmáticas. Então,
são fundamentais também, para vocês verem como não só de vilão vive o lipídio, né? Vivem os lipídios. E por fim, os esteroides. E aí é engraçado, né? Porque quando a gente escuta a palavra esteroide, a gente automaticamente pensa na bomba, né? A famosa bomba que muita gente toma no exercício físico para adquirir aí a massa muscular, né? Aquilo que deixa a pessoa forte, né? Pelo menos visivelmente, tá? Por que que essa associação existe? Os esteroides são um tipo de lipídio que eles são fundamentais para determinadas funções hormonais. Nós temos aí como exemplo os hormônios sexuais, testosterona e progesterona. E no caso da testosterona em questão, é ela que faz esse desenvolvimento muscular, é a ela que se atribui esse desenvolvimento muscular e a ela, né, é dela que estamos falando quando falamos da bomba, tá? Por isso nós chamamos bomba de esteroides, né? O anabolizante, os esteroides anabolizantes. Bem, no caso, nós também temos como exemplos de esteroides o colesterol, que será utilizado como base para a formação desses hormônios, e também temos a vitamina D, que é considerado um hormônio esteroide também. Não é uma vitamina muito bem assim por se dizer, mas eu vou deixar para falar da vitamina D quando nós formos falar especificamente de vitaminas. Os esteroides eles são formados por um álcool, a exemplo dos demais lipídios, e formados por cadeias fechadas, geralmente 4 cadeias fechadas que se unem, tá? Por isso eu não poderia simplesmente sair classificando os lipídios com uma função orgânica simples, como aconteceu com os carboidratos. Tudo bem? Bem, esses são os tipos de lipídios. Bem, mas como que nós vamos obter os lipídios? O colesterol e principalmente os glicerídeos, eles são obtidos pela alimentação. A digestão deles até chega a acontecer um pouquinho na boca e um pouquinho no estômago pela ação de determinadas lipases. A lipase salivar, né, a lipase lingual e a lipase estomacal. Só que muito pouco. A maior parte da digestão dos lipídios vai acontecer mesmo no intestino. Quando o bolo alimentar ele alcança o duodeno, a primeira fração do intestino delgado, ele vai receber primeiramente a bile. A bile vai emulsificar as gorduras presentes naquele bolo alimentar. Emulsificação é uma preparação para a ação das enzimas, uma preparação para que as enzimas presentes no suco pancreático, né, a lipase pancreática, para que ela possa quebrar então aquelas moléculas. Uma vez quebradas as moléculas, nós vamos ter a liberação dos ácidos graxos que serão absorvidos pelas células do intestino e vão ser formadas depois, posteriormente, novos triglicerídeos para poderem serem transportados pela corrente sanguínea. Então é mais ou menos isso mesmo. A gente quebra o lipídio, absorve o ácido graxo, forma um lipídio novo para poder transportar depois. Então é mais ou menos um encolhimento de tamanho para poder passar de um lado para o outro, né? Do lado da luz intestinal para o lado da corrente sanguínea. Bem, nós também podemos sintetizar os lipídios. Essa síntese ela vai acontecer de algumas formas, tá? A primeira forma é a síntese de triglicerídeos para a formação, né, do tecido adiposo, né, para a formação das reservas energéticas e também da nossa proteção contra a queda de temperatura. E essa formação ela vai acontecer no citoplasma a partir da molécula do acetil-CoA. Nós já vimos o acetil-CoA aqui quando falamos do metabolismo das bactérias. Estou colocando aqui o card para vocês, tá? E aí é formado, e aí
no momento que a gente tem o acetil-CoA, é formado o triglicerídeo, e aí esse triglicerídeo vai ser encaminhado para o tecido adiposo. Nós também temos no retículo endoplasmático liso, ou seja, aquele que não possui ribossomos, a produção de fosfolipídios e de colesterol. Tá? Esses fosfolipídios e do colesterol vão ser utilizados aí ou na função de compor a membrana plasmática ou muitas vezes na função hormonal, como testosterona, como progesterona e como vitamina D. Lembrando que a vitamina D ela não é absorvida pelo nosso organismo, né? Nós sintetizamos através, né, pela indução da exposição ao sol, certo? Bem, uma vez feito isso, vamos entender um pouco o transporte dos lipídios no nosso organismo. Isso é importante, existe um tópico especial para eles. Como os lipídios não são hidrossolúveis, eu não vou conseguir pegar essas moléculas e simplesmente jogar na corrente sanguínea e achar que elas serão transportadas por todo o organismo, como acontece com os carboidratos, como acontece com os sais minerais. Nesse caso aqui, eu vou precisar de uma estratégia, e essa estratégia é uma lipoproteína, né, uma estrutura lipoproteica que eu chamo de quilomicron. Mas antes da gente falar especificamente desta estrutura, vamos entender um pouquinho como funciona um vaso sanguíneo. Eu trouxe aqui a caixinha do meu casu para vocês verem. Se eu for utilizar, pensando nesse fundo aqui, e colocar água aqui dentro, eu vou ter, obviamente, o fundo concentrado aqui e a superfície concentrada onde estiver o nível da água. Mas, se eu pensar nesta estrutura como uma canaleta, né, um sistema fechado que tem líquido recobrindo todo o seu interior, o que é fundo e o que é o que é superfície? Bem, nesse caso, o que eu vou observar? Que a superfície será, né, próxima basicamente das paredes, né? A superfície será a parede e o fundo será o centro desse meu sistema. Mas por que eu estou falando isso? Né? Parece um tema muito próximo à física e pouco próximo à biologia. Simplesmente porque eu tenho 3 tipos de quilomicrons que eu vou encontrar sendo usados como transportadores de lipídios no meu organismo. O VLDL, o HDL e o LDL. Aí você vai parar e vai pensar, pô, Thiago, eu já ouvi esses nomes. Você está falando do colesterol. Sim, eu estou falando do colesterol, mais ou menos, mas a premissa é justamente essa. Bem, o VLDL, né, lipoproteína de muito baixa densidade, é muito utilizada no nosso organismo para transportar triglicerídeos do fígado para as células. Tá? Ela é uma estrutura que tem uma determinada quantidade de proteínas e possui aí uma boa quantidade de triglicerídeos que vão formar uma estrutura até parecida com uma membrana plasmática, no qual uma porção hidrofílica vai ficar exposta para o lado de fora e a parte hidrofóbica da molécula vai ficar para o lado de dentro. Com isso, a gente consegue ter um transporte na corrente sanguínea. O LDL já vai aí transportar, né, distribuir colesterol para o organismo. Então, enquanto o VLDL transporta triglicerídeos, o LDL vai ser responsável por transportar colesterol. Esse colesterol vai ser utilizado para fazer a vitamina D, para fazer os hormônios esteroides e tudo mais. Aí você para e pensa, pô, Thiago, mas o LDL não é o colesterol ruim? Você está acabando de atribuir a ele uma função que eu acredito que é boa. Sim, ele é ruim em excesso, mas a gente precisa do LDL. Tá? Ele é ruim em excesso justamente porque em excesso ele tende a acumular nas paredes. Por quê? Ele é uma lipoproteína de baixa densidade. Como ele é uma lipoproteína de baixa densidade, a tendência dele é flutuar.
como ele flutua, em excesso ele vai acumular nas paredes. E aí ele vai diminuir o diâmetro dos vasos sanguíneos. E principalmente, pensando principalmente nas artérias, ele vai causar aí um entupimento. E aí a gente tem AVC, aí a gente tem infarto, a gente tem aí uma série de problemas feito pelo excesso de LDL acumulado nas paredes das artérias, tá? O HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ela vai ter como função resgatar colesterol livre, principalmente lá do LDL, que está lá acumulado, e levar de volta para o fígado poder redistribuir isso. Então, por isso a gente chama o HDL de colesterol bom. Mas como eu mostrei aqui para vocês, tanto o VLDL, quanto o HDL, quanto o LDL possuem funções primordiais no nosso organismo. E a gente não pode, em hipótese alguma, dizer que não precisamos dele ou precisamos só daquilo que nós taxamos de bom. Porque a questão de ser bom ou mal aí, no caso, está muito relacionada com a quantidade que nós temos no nosso sangue, não com a sua função propriamente dita, tá? E aí entra, inclusive, o fato da gordura trans, que é uma grande fonte de LDL, faz com que o LDL aumente muito na nossa circulação e por esse motivo é desaconselhável o seu consumo. Mesmo que a gordura trans, e aí eu confesso, deixe os alimentos mais crocantes e mais gostosinhos. Tá? A gente desaconselha justamente porque ela eleva muito os níveis de LDL no nosso organismo e aí a gente vai ter esse acúmulo nas paredes dos vasos sanguíneos. Tudo bem? Bem, são os lipídios, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que todas essas imagens que eu disponibilizo para vocês, que eu faço aqui para o canal, são disponibilizadas no nosso Instagram, @renologia, então segue a gente lá, tá? A gente vai ficando por aqui, continuamos no próximo vídeo com o nosso eixo temático de nutrição. Um grande beijo a todos e a todas.